Boa noite, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós encerramos na quarta-feira passada a exposição da carta de Paulo a Tito e nós iremos iniciar hoje a exposição ou uma série de exposições na carta de Paulo a Filemon. Então você abre a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon, deixa aberta aí, nós vamos hoje meditar um pouco nessa carta. Antes eu gostaria de fazer uma oração, tá? Vamos fazer uma oração para iniciar esse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós temos a consciência de que nós só nos atrevemos a direcionar a nossa voz ao Senhor por causa de Cristo Jesus. Por causa daquele sacrifício lá na cruz, onde rompeu o véu do templo, onde foi por substituição, onde lá Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu a nossa morte e em sua ressurreição ressuscitou uma vida para nós. Nós somos gratos por isso, nossa confiança está em Cristo. Pai, nós queremos te pedir que mais uma vez o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, venha ao nosso encontro em forma, Senhor, de exposição, em forma, Senhor, de pregação, em forma, Senhor, de falar a tua palavra, que nós tanto precisamos, que nós tanto necessitamos para viver. Então vem sobre nós, se faz presente em nosso meio, por meio aqui da exposição da tua santa e poderosa palavra. Faz com que cada um de nós percebamos assim. Faz com que cada um de nós possamos perceber, e desde já, desde quem está aqui na frente, como quem está sentado, Senhor, nas cadeiras para ouvir, possamos ser tomados de um sentimento de temor, de um sentimento de tremor diante da tua presença. Ó Pai, faz isso apesar de nós, apesar de mim. Nós cremos que o Senhor a tudo vence, porque Tu és soberano sobre tudo e todas as coisas. Faz assim, meu Deus, apesar de nós. Em nome de Jesus. É no nome dEle que nós te pedimos e já te agradecemos hoje e sempre. Amém. Muito bem. Hoje, para iniciar a nossa exposição da carta de Paulo a Filemon, eu gostaria de dizer que eu vou fazer uma introdução da carta, certo? E nós iremos fazer também o comentário da saudação, que vai do versículo 1 ao versículo 3. Então nós teremos hoje uma introdução à carta, né? Podemos colocar nesses moldes aqui desse bilhete, só tem 25 versículos, né? E em seguida nós faremos o comentário da saudação, que vai do verso 1 ao verso 3. Eu peço desde já, encarecidamente, a paciência dos irmãos, porque nessa primeira parte do sermão nós iremos fazer meio que como estudo, já que diz respeito a uma introdução do documento, da carta, ok? Em seguida nós entraremos com o comentário, a exposição propriamente dita da carta, com aplicações, enfim, nos moldes de pregação. Então, eu peço por favor a atenção dos irmãos, não despreze esse momento. Esse momento é muito importante para a nossa compreensão da carta e muito do que vai ser dito aqui vai ser sim utilizado
no decorrer das exposições da carta de Paulo a Filemon. Então prestemos atenção. Bem, nós estamos diante de uma breve epístola, uma breve carta, em que eu, momentos atrás, tomei a liberdade de chamar de bilhete. Né? E Filemon, eu quero que você me ajude nisso que eu vou dizer agora, ele não contém nenhuma grande exposição doutrinária, como por exemplo, temos em Romanos, como temos em 1 Coríntios, 2 Coríntios, como temos em 1 Tessalonicenses, certo? Não tem nenhuma grande exposição doutrinária, e muito menos um daqueles clássicos versículos que nós memorizamos. Por exemplo, João 3,16, Romanos 8, né? Aqueles versículos do 24 em diante. Né? Agora eu lhe desafio, qual é o versículo que mais salta-lhe à mente de Filemon? Nenhum. Né? Então nós estamos diante aqui de um documento pouco lido pelos próprios cristãos, pela própria igreja, mas, contudo, porém, todavia, é parte das Sagradas Escrituras, é um documento inspirado. Deus tensionou, sim, que ele tivesse aqui na nossa Bíblia, que fizesse parte desse livro sagrado, porque ele tem grandes lições para nos ensinar aqui em Filemon. Por isso que é importante, é o que nós vamos ver. Muito bem. Como muitos documentos do Antigo Testamento, muitas cartas, evangelhos e alguns trechos de alguns outros livros do Novo Testamento, que pelo fato de estar distante temporalmente de nós, né, pelo fato de fazer parte de uma cultura que não mais existe, uma cultura que é mais de 2000 anos, né, mais velha do que a nossa cultura atual, nossa cultura vigente. Né? Então, por esses motivos, é que nós não encontramos muitas informações de algumas partes do Novo Testamento. E Filemon também não foge a isso. Filemon também está incluso. Por exemplo, acho que você deve lembrar de alguns personagens de Filemon, como por exemplo, o próprio Filemon, não é? Áfia. Vocês lembram de Áfia? Não, né? Arquipo, né? E nós não sabemos qual era de fato e de verdade a relação entre Filemon, Áfia e Arquipo. Mesmo você lendo aí esses 25 versículos, não tem como saber, né? Não vai passar de conjecturas, ok? Outra informação que nós não temos como saber, como Onésimo se tornou escravo, nós não temos como saber, né? Lembre-se que a escravidão aqui nesse tempo é muito diferente da escravidão do tempo dos colonizadores, né? Por exemplo, no tempo de Cabral, Cristóvão Colombo, é um pouco diferente aqui. Aqui as pessoas eram escravizadas porque talvez não tinha dinheiro para pagar uma dívida, e a escravidão geralmente era por tempo limitado, não por tempo ilimitado, indeterminado. Geralmente, claro que há os casos de escravos perpétuos, por assim dizer, durante sua vida aqui. Mas como Onésimo se tornou escravo? Também nós não sabemos. Como Onésimo fugiu? Né? Como Onésimo fugiu? E também uma pergunta vai aí. Onésimo, ele fugiu, né, com a intenção de se livrar do seu senhor Filemon, ou ele fugiu para se encontrar com Paulo, ir lá conversar com Paulo, dizer alguma coisa para Paulo enviar essa carta? Nós também não temos como saber, né? E muitas outras questões. Mas existem elementos nessa carta e também na história, né, que compõe aqui a carta de Filemon,
que são claros, que são explícitos. E é nessas informações, nesses elementos essenciais que nós iremos trabalhar. Quando for a hora, infelizmente tenho que dizer isso, quando for a hora de conjecturar eu vou avisar. Isso aqui provavelmente é tarará, né? Eu vou conjecturar. Então eu vou avisar a hora que eu vou fazer isso. Mas nós iremos, na maioria do tempo, trabalhar, sim, claro, em cima desses elementos históricos, desses elementos claros que a carta de Filemon nos traz. O primeiro deles é que Filemon era um dono de escravo que se converteu pela pregação do apóstolo Paulo. Esse é um fato claro na carta de Filemon. Se você tiver lido, se você depois marcar aí, colocar no lembrete do seu celular, lê Filemon, e você lê, você vai perceber, por implicação, que Filemon era um dono de escravo, e o dono Dionésimo, ok? Que se converteu pela pregação de Paulo. Número 2, Onésimo, né? Obviamente, era um escravo de Filemon, e que, ao que parece, foi para Roma, fugido, onde lá conheceu o apóstolo Paulo e lá se converteu ao Senhor através do ministério de Paulo na prisão. Né? Esse é um fato também claro, ok? Número 3, Paulo estava preso. Paulo estava preso, como por exemplo, no versículo 1 de Filemon, a segunda palavrinha, se a sua for NVI, tem prisioneiro. Está vendo? Número 3. Paulo estava preso quando escreveu esta carta e quando mandou Onésimo de volta para Filemon a fim de se reconciliar com seu dono. Fato número 3. Fato número 4. Na viagem de volta, o Onésimo levou a carta que Paulo escreveu a Filemon. Foi o Onésimo quem portou a carta. Ok? Foi o Onésimo quem trouxe a carta, e está aqui Filemon, meu senhor. Né? E Filemon lá teve que ler essa carta. Ok? Então esses são fatos claros que nós iremos meditar aqui na carta. Mas, contudo, porém, todavia, havia uma difícil situação envolvendo essas três pessoas. Paulo, Onésimo e Filemon. Né? Eu acho que deve ter ficado claro aqui para os irmãos qual é essa difícil situação entre essas três pessoas. A situação é a seguinte: Onésimo era um escravo de Filemon. Pode fazer uma pergunta? Pode. Ele fala que é prisioneiro de Jesus. Sim. Eu estou falando aí que ele estava preso. Sim. Né? Mas ele está se referindo à prisão que ele estava ou à questão de fazer sem questionar aquilo que Jesus tinha proposto? Eu afirmo categoricamente que ele estava se referindo ao fato de ser um prisioneiro lá, possivelmente em Roma. Porque ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus. Cristo. Sim. Então ele está falando sobre a questão da prisão dele. Ok. E também número 2, que a gente vai chegar daqui a pouco, mas eu vou já adiantar para os irmãos. Tudo que Paulo vai falar aqui, ele vai falar estrategicamente. Paulo, ele se utiliza de estratégia aqui. E a estratégia dele visa fazer com que Filemon aceite Onésimo. Então, Paulo, o apóstolo, aquele que pregou e Filemon se converteu, esse Paulo se chama de prisioneiro. Inclusive, ele destaca o fato de ele estar preso. E se Filemon tem tanta estima por Paulo, que está preso, que é um prisioneiro, por que não ter por Onésimo? Está entendendo? Então, Paulo ele vai se utilizar um pouco de estratégia aqui nessa carta. Então, sim, ele quer se referir que ele é um prisioneiro lá
ele está encarcerado e que conheceu o Onésimo na prisão. Ele vai explicar mais na frente. Ok? Então, essa é a situação que está diante de Paulo e a situação que Paulo pretende resolver enviando essa carta a Filemon. Ok? Algumas informações. Quero falar um pouco da autoria de Filemon. Eu acho que é claro, é evidente quem é o autor da carta. Ok? Mas é digno de nota o estado em que o autor da carta estava. A gente sabe que o autor da carta é Paulo. Mas como Paulo estava? O verso 9 ele nos dá uma dica de como Paulo estava. Né? Leamos o verso 9. Acompanhe aí. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, está vendo aí? Já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo estava preso e ele estava já numa idade avançada. Ele já não era mais aquele jovem de Atos capítulo 9, né? Aquele jovem que respirava ameaças contra os cristãos, aquele jovem vigoroso que ia nas casas e arrancava, arrastava os cristãos. Ele estava velho e crente, né? E preso. Ok? Era essa a situação do autor dessa carta. Ok? Quem estava com Paulo? Quem estava com Paulo quando ele escreveu essa carta? O versículo de número 1 nos dá aí a ideia, a noção de quem estava com Paulo quando ele escreveu essa carta, que nós podemos aqui chamá-los de co-remetente. Né? Aquele que remete. Co-autor, por assim dizer. E essa pessoa em especial é Timóteo. Ok? Timóteo, então nós temos aqui alguém do lado de Paulo, também escrevendo, também expressando os seus sentimentos aqui a Filemon. Ok? Paulo coloca ele lado a ele, né? Timóteo de lado dele para mandar essa carta. Isso não é uma novidade em Paulo. Nós percebemos isso em 2 Coríntios. A carta de 2 Coríntios, você tem Paulo falando logo no início de sua saudação e Timóteo também do ladinho dele. Filipenses também, nós temos a mesma situação. Colossenses também na mesma situação. 1ª, 2ª Tessalonicenses, né? Nessa mesma situação de Filemon. Então nós temos aqui um correspondente, o Timóteo, ou coautor, como eu acabei de dizer para vocês. Contudo, porém, todavia, nós sabemos que o tom da carta, aquele quem vai falar, aquele quem vai direcionar os ensinamentos, nós sabemos que é Paulo. Ok? Nós sabemos que é Paulo. Embora Timóteo tenha sido citado, é Paulo aquele quem dá todas as recomendações, quem faz as exortações, né, que nós vamos encontrar aqui a Filemon. Ok? Os destinatários. Ah, Flávio, está na cara. É Filemon. Né? Contudo, se nós lermos aqui o versículo 1 e o 2, nós vamos perceber mais destinatários. Né? Quer ver? Vamos ler. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. Olha o que é que o verso 2 diz. A irmã Áfia. Está vendo? A irmã Áfia. A Arquipo, nosso companheiro de lutas. Nós temos mais outro aí, né? Na verdade, um grupo. Olha só. E a igreja que se reúne com você em sua casa. Então nós temos 3 destinatários. 3 não, 4. Né? Filemon, Áfia, Arquipo e toda a igreja.
Contudo, porém, todavia, nós iremos perceber pelo final do verso 2 e pelo final do verso 1 também, que apesar desses terem sido citados, Áfia, Arquipo e a igreja, o documento, o destino do documento é a pessoa de Filemon. Por quê? Porque o primeiro a ser citado na lista de destinatários, é Filemon. E quando finaliza o verso 2, ele diz, e a igreja, que se reúne aonde? Que se reúne com você em sua casa. Casa de quem? Filemon. Apesar desses 3 destinatários serem inclusos aqui, logo no início da carta, a ênfase especial vai sobre Filemon. Ok? Filemon. Filemon, ele aparece única e exclusivamente nessa carta aqui no Novo Testamento. Você não vai encontrar Filemon em Atos dos Apóstolos. Você não vai encontrar Filemon no final das cartas de Paulo, onde ele fala, fulano está comigo, ciclano está comigo, Beltrano manda saudações. Você não vai encontrar Filemon lá também. Então as informações que nós temos sobre Filemon é somente aqui nessa carta. Verso 1, nós temos a primeira informação de que ele é um amado cooperador, ou amado irmão, se você estiver com uma revista atualizada. Na NVI é amado cooperador. A ideia de que ele era também um obreiro no reino de Deus. Ok? A ideia de que ele era um obreiro também no reino de Deus. Alguns chegam a afirmar que ele era um presbítero, que ele era o pastor lá da igreja que se reunia na casa dele. Então essa é a primeira informação. A segunda informação está nos versos 7 e 20. 7 e 20. Olha só. Fala lá que ele é um irmão, né? Apesar de estar implícito isso. Né? Se ele é um cristão, ele logicamente é um irmão em Cristo. Mas Paulo ele chama várias vezes Filemon de irmão. Não que ele seja irmão de Paulo, claro, mas que ele é um irmão em Cristo Jesus. Que ele é um crente notoriamente. Olhou para ele, olharam para Filemon dá para ver que ele é crente. Né? Para honra e glória do Senhor. Hoje eu fui remendar o pneu da bicicleta. Eu não sei se foi a forma de eu sentar. Que o cara olhou para mim, tu é crente, né? Existe uma forma gospel de se sentar? Eu não entendo. Mas eu disse, sou crente. Dá para perceber. Assim, né? Sentando, entendi. Mas isso indica que Filemon era um cara notoriamente cristão. Ok? No verso 17, outra característica de Filemon. Assim, se você me considera companheiro na fé. Mais uma outra indicação de que Filemon provavelmente era um obreiro. Certo? Um colega ministerial de Paulo. Ok? Um cooperador. Certo? Então, essas são as informações que nós temos sobre Filemon. Ok? Filemon. Outra informação que nós temos sobre Filemon, só para finalizar essa parte aqui de Filemon, é que muito provavelmente, essa igreja aqui na casa de Filemon ficava lá em Colossos. E isso indica que Filemon era um membro da igreja colossense. Mais na frente, nós iremos ver a
as correlações que há entre Filemon e Colossenses. Certo? Entre Filemon e Colossenses. Então, muito provavelmente mesmo, Filemon era um membro da igreja em Colossos. Ok? Ele era um colossense. Muito provavelmente. Ok? Vamos para a Áfia. Tá? Áfia. Bem, alguns comentaristas dizem que ela é a provável esposa de Filemon. Com base em quê? Que ela é citada logo em seguida, não Arquipo. Tá? Que ela é citada logo em seguida e não Arquipo. Outros comentaristas descrevem que ela era apenas irmã de Filemon, mas irmã mesmo, biológica, não somente irmã em Cristo. Tá? Então nós não temos certeza. Lembra no começo quando eu disse? Nós não temos certeza qual era a relação que Filemon e Áfia e o Arquipo tinha. Né? Então está entre essas duas hipóteses. Certo? Ou Áfia era a esposa de Filemon, ou Áfia era a irmã biológica de Filemon. De qualquer modo, se ela era esposa ou se ela era irmã, o fato é que ela foi citada e ela parece ser, né, um membro influente na igreja que se reunia na casa de Filemon. Ela provavelmente seria um membro influente na igreja em Colossos. Tá? Essas são as informações que nós temos de Áfia. Arquipo. Paulo chama ele de companheiro de lutas. Então nós temos aqui uma outra informação sobre um possível cooperador no ministério, cooperador no reino, juntamente com Paulo. E aí aumenta as chances de Áfia ser um membro influente no meio da igreja lá da casa de Filemon. Por quê? Porque ela é citada entre dois cooperadores no reino, né, de Deus. Ela é citada no meio de dois cooperadores no reino de Deus. Mas voltando para Arquipo. Companheiro de lutas de Paulo, né, uma expressão que Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 25, utiliza essa mesma expressão quando ele vai se referir a Epafrodito, ok? Epafrodito. E nós temos Colossenses capítulo 4, verso 17, em que Paulo ele dá misteriosas instruções para o Arquipo. Ele diz, 4,17 de Colossenses, não precisa ir lá. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Paulo diz isso para o Arquipo na carta de Colossenses, ou a Colossenses. Né? Então, mais aqui uma indicação de que ele era um obreiro, sim, um cooperador, um companheiro de lutas de Paulo no reino de Deus. Certo? Lá vai uma conjectura. Possivelmente, né, alguns comentaristas dizem que possivelmente ele era filho de Áfia com Filemon. Ok? Filho de Áfia e Filemon. Outros dizem, não, ele não era filho de Áfia com Filemon. Arquipo era irmão de Áfia, que por sua vez era irmã de Filemon. Então nós temos aqui, segundo alguns comentaristas, 3 irmãos influentes na cidade de Colossos. Né? Na igreja que estava em Colossos. A igreja que se reúne na casa dele, nós não temos muito a dizer. O que nós temos a dizer é que nós sabemos que nos primeiros séculos da era cristã, não tínhamos, ou a igreja não tinha o que nós temos aqui. Prédio, né? Não tinha uma estrutura. Então você vai encontrar informações
em Atos dos Apóstolos, de que eles partiam pão de casa em casa. Então a casa de alguns irmãos influentes, irmãos abastados, casas grandes, que cabiam um bom número de pessoas, muito provavelmente era o local de reunião dos cristãos. Ou como Paulo que foi para Éfeso e lá teve que alugar uma escola. Quem lembra o nome da escola? Escola de Trajano. Paulo alugou essa escola, ou foi cedida a Paulo, e ele levou a igreja para lá. Ok? E por um período bem longo de tempo, ele ensinou, ele doutrinou aquela igreja em Éfeso. Então, para você ver, a igreja nos primeiros séculos não tinha muito lugar definido. Podia ser numa casa, ou como já foi encontrado em várias escavações arqueológicas, em empreendimentos arqueológicos, grutas soterradas, e lá cheio de pessoas, de joelhos, de frente para algo assim, para algo mais alto, numa espécie de igreja subterrânea, muito provavelmente no tempo das grandes perseguições aos cristãos nos primeiros séculos da era cristã. Então, a igreja que se reunia na casa de Filemon era uma igreja como nós aqui. Uma igreja comum. O diferencial é que nós temos um prédio e eles lá se reuniam em casas. Ok? Na casa de Filemon. Muito bem, e esses são os destinatários. Quero falar um pouco do local de redação da carta e da data em que Paulo escreveu essa carta. Eu suspeito que não vai dar tempo de fazer a exposição dos versículos 4 a 7. Vai ficar para quarta-feira que vem. Eu acho. Tá? Por causa dessas informações que a gente precisa ver. Bem, Filemon, ela está junta com um grupo de cartas que os estudiosos chamam de cartas da prisão. Ok? Cartas da prisão. Eram cartas escritas quando Paulo estava preso. Agora é uma grande questão se era em Roma, se era em Cesareia, ou se era uma prisão na cidade de Éfeso. Ok? Paulo, o texto bíblico, fala que ele teve muitas prisões. Ele vai falar, se não me falha a memória, por favor me corrijam, em 2 Coríntios, quando ele vai falar que os apóstolos, o ministério apostólico é de sofrimento mais gratificante. Esse é o trabalho deles. Então ele fala que sofreu prisões, mas ele não fala onde foram essas prisões. É uma conjectura que se faz que Paulo, ele provavelmente foi preso em Éfeso também. Só que nós não sabemos o momento exato de onde ele foi preso. Quando ele foi preso em Éfeso. Então há uma disputa entre os estudiosos se é em Roma, Cesareia ou Éfeso. Roma por quê? Porque ele fala, por exemplo, em Filipenses, na guarda pretoriana. E a gente sabe que essa expressão se usa aos guardas do Império Romano. Efésios também indica que foi lá. Colossenses também indica que foi lá. Ok? Mas nós não temos certeza. Por que não poderia ser em Roma? Porque ficava Roma a muitos quilômetros de distância de onde, por exemplo, Onésimo estava. Colossos. De onde Epafrodito estava, que era Filipos. Fica distante. Então, para fazer uma viagem, para ir, depois para voltar,
no caso de Onésimo, de ir para lá, falar as coisas, né? E depois voltar, fica distante. A gente sabe que não tinha bug naquele tempo, né? Bug é o que anda nas dunas, né? Um monte de areia, o bug vai guerreiramente vai. Lá não, lá era de pé. E quem tinha uma condiçãozinha melhor, aumentava um pouco mais a velocidade, camelo. Olha aí, velocidade, né? Então, muito provavelmente, Éfeso ou Cesareia. Cesareia não há nenhuma menção de que Paulo escreveu alguma carta lá em Atos, né? Em Atos dos Apóstolos, não há. Então, está entre Éfeso e Roma pelo fato de citar guarda pretoriana, essas muitas coisas, né? Só para a título de informação, Colossos ficava de Roma, distante de Roma, 1.500 quilômetros. Né? Você viaja daqui para Juazeiro, você só falta não chegar. Né? Daqui para o Picos é quanto tempo de viagem? Quanto? 8 horas. Quantos quilômetros? 520? Imagina uma caminhada daqui para lá. É bom? Difícil, né? Então, essa é uma das informações que levam alguns a dizerem que não poderia ser para Roma. Éfeso, ela ficava a uma semana mais ou menos de viagem de Colossos, de onde Onésimo estava. Então, por isso que alguns indicam Éfeso, ok? Vamos falar da data. Paulo estava velho. Paulo morreu em mais ou menos 67 depois de Cristo, né? Então, o mais sensato a dizer é que Filemon, junto com Colossenses e outras cartas, né? Vamos colocar Colossenses, foram escritas mais ou menos na década de 60, desculpa, ou no final da década de 50, 59 para 60, mais ou menos aí. Esse foi o período de redação da carta, o ano de redação da carta. Como eu prometi, Filemon e Colossenses, a correlação que há entre Filemon e Colossenses. Muito bem. Tudo indica que Epáfras estava com Paulo no mesmo período que Onésimo também estava com Paulo. Epáfras, né, era um membro de Colossos, assim como Onésimo era também um habitante de Colossos. Não dá para dizer que ele era um membro da igreja de Colossos, porque ele veio se converter na prisão, né? E nós vamos mostrar aqui algumas correlações. Por exemplo, a pessoa de Epáfras. A pessoa de Epáfras é citada em Colossenses capítulo 1, verso 7 e capítulo 4, verso 12. A pessoa de Epáfras também é citada em Filemon, no verso 23. Note aí, Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo, envia-lhe saudações. Olha só. Então você tem um portando uma carta para Colossos e você tem o outro, Onésimo, portando uma carta para o Filemon, que também estava lá em Colossos. Onésimo é citado em Colossenses capítulo 4, verso 9, e Onésimo é citado em Filemon, verso 10. Né? Apelo em favor de meu filho Onésimo, verso 10 de Filemon. Aristarco é citado no capítulo 4, verso 10 de Colossenses, e no versículo 24 de Filemon, o Aristarco também é citado. Marcos, capítulo 4, verso 10 de Colossenses, e versículo 24 de Filemon. Lucas, capítulo 4, verso 14 de Colossenses,
e citado também no verso 24 de Filemão. Demas, capítulo 4, verso 14 de Colossenses e versículo 24 de Filemão. Então nós temos pessoas onde são citadas nas mesmas cartas. Nós temos uma prisão dividida pelas mesmas pessoas, onde envolve essas duas cartas. Cartas de Paulo aos Colossenses e a Filemão. Então, há uma, sim, verdadeira, uma forte, certo? Uma forte ligação entre Colossenses com Filemão. Só para finalizar essa relação entre Colossenses e Filemão, no capítulo 4, versos 7 ao 9 de Colossenses, eu vou ler aqui, eu peço para você prestar atenção, nós temos a maior ligação, maior indício e mais forte indício de ligação entre Colossenses e Filemão. Vou ler aqui versos 7 ao 9. Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Falando para os colossenses. Está vendo? Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Checkmate. Né? Há uma ligação entre Filemão e Colossenses. Filemão era um membro da igreja em Colossos. Eu tenho 20 minutos para fazer a exposição dos versos 4 a 7. Essa foi a introdução da carta. Eu espero que vocês lembrem disso. Se vocês não conseguirem lembrar, o vídeo vai amanhã. Vocês olham lá. Leiam os 25 versículos de Filemão pelo menos umas 50 vezes. Certo? Em 10 versões diferentes, para poder memorizar. Tá? E ficar mais íntimo do texto. Ok? Eu quero ler os versos 4 a 7 juntamente com vocês, por favor. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Amém? Se você tem uma NVI, você vai encontrar na epígrafe desses versos de 4 a 7 a seguinte descrição: ação de graças e intercessão. Quem tem NVI aí? Só o Pedro. O João Paulo tem também. Ação de graças e intercessão. Como é que tem na atualizada? Ação de graça somente. Então, os versos de 4 a 7 basicamente é isso. Ok? É uma ação de graça despendida por parte de Paulo à pessoa de Filemão. Ah, mas o que de importante tem para nós aprendermos aqui nessa ação de graça, Flávio? Muita coisa, meu irmão. Só o fato disso aqui ser inspirado por Deus já é o bastante. Porém, contudo, todavia, nós iremos meditar aqui nesses versos de 4 a 7. Vamos começar pelo versículo de número 4. Aqui na minha NVI diz assim: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Nós encontramos essa fórmula, basicamente, na pessoa de Paulo, nos documentos paulinos. Por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 8, 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, Filipenses capítulo 1, verso 3. Geralmente essa ação de graças, essa palavra, a gente sempre encontra em Paulo. Né? Por exemplo, essa palavra sempre,
que você está vendo aí, nesse verso de número 4, ela é vamos colocar assim, nesses termos, uma novidade nessa ação de graças de Paulo. Ok? Esse sempre, ele aparece como indicador de quantas vezes Paulo se lembrava em suas orações da pessoa de Filemão. Não é? E isso principalmente quando Onésimo trouxe informações sobre a pessoa de Filemão ou sobre o possível desentendimento que houve entre Filemão e ele, Onésimo. Aí que Paulo provavelmente deve ter intensificado as orações pela pessoa do Filemão, né? Mas por que Paulo dá graças somente à pessoa de Filemão, se temos aí citado Áfia, Arquipo e a igreja que se reúne na casa de Filemão? Será porque Filemão era mais merecido? Porque ele era ungido? Né? Um ungido? Não, gente, era porque Paulo tinha algo em mente. O problema de Onésimo não era com a igreja que se reunia na casa de Filemão. O problema de Onésimo não era com Áfia, não era com Arquipo, era com Filemão. Onésimo era escravo de Filemão. E quando Onésimo foge, o problema não é de Áfia, não é de Arquipo, não é da igreja lá em Filemão, na casa de Filemão, o problema é de Filemão. Então, por isso é que Paulo, ele, logo nesse verso de número 4, ele mostra para quem a carta de fato foi endereçada. Certo? Por isso que ele fala, não é porque Filemão era o mais merecido, não. Ok? Então nós temos isso. O que é que nós podemos aprender disso? Né? Nós podemos aprender, gente, que o reino de Deus, né, primeira aplicação aqui para nós, nesse verso de número 4, que o reino de Deus era a prioridade máxima na vida de Paulo. Paulo era um dos poucos, ouso a dizer isso, um dos poucos que cumpria o que Jesus disse lá no capítulo 4 de Mateus. Capítulo 6, desculpa. Buscar em primeiro lugar o reino e todas as coisas, todas estas coisas, serão acrescentadas. Você vê Paulo preso, você vê Paulo açoitado, Paulo apedrejado, Paulo não poderia ir em paz a cidade alguma, que sempre tinha alguém querendo bater em Paulo. Sempre tinha alguém querendo matar Paulo. Paulo não podia nem abrir a boca para falar. Paulo estava preso aqui nessa situação. E Paulo muito bem poderia orar por ele mesmo. Orar por essa condição. Orar para que ele fosse solto logo. Orar para que ele não fosse condenado à morte. Mas o que nós temos aqui nesse versículo de número 4 é um preso sem esperança de ser solto, orando por outra pessoa. Orando pelo outro irmão. Orando pelo irmão que apenas se desentendeu com seu escravo, que agora era seu irmão em Cristo Jesus, Onésimo. Então o problema de Paulo, se nós, humanamente falando, pudéssemos colocar de lado a lado, era muito maior do que o problema entre Filemão e Onésimo. E humanamente falando, mais urgente, em se tratando de oração. Mas Paulo esquece da sua própria vida. Paulo não quer saber. Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. E ele lembra do Filemão e do Onésimo. Na verdade, do Filemão. E ele ora. Ele dá graças a Deus pela vida do Filemão. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui com Paulo, com essa atitude de Paulo. Aí vem aquela velha pergunta: em que lugar está o reino de Deus em sua vida? Né?
Será que nós somos daquele tipo de crentes, de cristãos, que o sapato basta apertar um pouquinho o nosso calo, que a gente já esquece de tudo? Será que nós somos aquele tipo de cristãos que basta a nossa paciência ser colocada à prova, né? Que a gente meio que fica todo verde e quer esmagar tudo? Ou nesses momentos, nós somos como Paulo, que mesmo diante da situação em que ele estava, ele coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e lembra do próximo ao invés de lembrar de si mesmo. Pensemos nisso. Amém? Versículo de número 5. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Meus irmãos, essas palavras de Paulo aqui no verso de número 5 pode ter acalmado em muito o coração de Filemão. Porque o camarada recebe uma carta. Certo? Vamos começar aqui quem está portando a carta. O Onésimo. Há muito tempo estava fora. Né? E como eu disse no começo, nós não sabemos o porquê que ele fugiu. Coisa boa que não era. Isso nós podemos ter certeza, né? A situação não estava muito legal. E o camarada vem com a carta portando na mão. E entrega para o senhor dele, para o dono dele. E diz, olha, é de Paulo. Qual a primeira coisa que vem na cabeça de um cara desse? Me tesourou para o Paulo. Esse cara me detonou para o Paulo. Ele deve ter dito um monte de coisa para o Paulo. Só que quando ele abre a carta, ele se depara com essa frase aqui, certo? Com essa oração, né? Gramaticalmente falando, aqui no verso de número 5. Eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Ele poderia ter pegado a carta e ter olhado assim para o Onésimo, surpreso. Paulo está dizendo, é isso para mim. Está falando do meu amor por todos os santos, todos os cristãos, do qual o Onésimo era agora cristão. Então essas palavras eu desconfio que deve ter acalmado o coração de Filemão, né? Essa carta portada por alguém que levou notícias da situação para Paulo. Mas o que foi que Paulo fez? Paulo reprovou Filemão? Obviamente que não, nós acabamos de ler o versículo. Paulo esqueceu, mesmo com a situação, mesmo com aquela situação, será que foi suficiente para ofuscar as lembranças de Paulo do irmão Filemão? Em outras palavras, será que aquele possível erro de Filemão ou situação constrangedora onde envolvia o Filemão foram bastante para ofuscar aquilo que Filemão representou para Paulo? Obviamente que não. Acima dessa situação, Paulo vai e diz essas palavras aqui. E aqui nós temos uma segunda aplicação. Um questionamento muito importante. Quero perguntar para você, eu já me fiz essa pergunta. Eu vou me incluir na pergunta. Como nós vemos os nossos irmãos? Né? Será que um probleminha, faz com que o meu irmão deixe de ser meu irmão? Será? Será que um problema faz com que eu antes via o meu irmão como meu amigo, eu o amava,
E agora, com um problema, de repente, ele se torna o meu inimigo, ou não mais o meu irmão em Cristo Jesus? Nós sabemos que chateações, discussões, certo? Decepções e outras mais complicações nós teremos nessa caminhada cristã. Nós sabemos disso. Bastou a gente conviver. A gente sabe que isso vai acontecer. Mas essas coisas não devem ser o bastante para fazermos nós nos olharmos uns aos outros e vermos, ao invés de irmãos, vermos inimigos nos outros, ou um no outro. Né? Uma coisa, um lema meu e da minha esposa. Sempre quando a gente está numa discussão mais acalorada para resolver alguma situação, a gente para no meio da discussão e diz: nós não somos inimigos. E aí a gente acalma os ânimos e resolve amigavelmente a situação. Sabe? Não é porque eu estou me desentendendo com a minha esposa, que é minha irmã em Cristo Jesus, que ela vai deixar de ser a minha amiga, a minha irmã, e se torna agora, a partir dessa discussão, a minha inimiga, o objeto do meu ódio. Não. Nós aprendamos aqui com Paulo, que mesmo diante do problema, não permitiu que esse problema pudesse minar aquilo que Filemão fez, aquilo que Filemão representa para Paulo. Que nós possamos aprender com esse exemplo de Paulo e possamos trabalhar mais para a nossa comunhão aqui no Gereissati. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 6. Vamos lá, estou acabando. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O contexto aqui, meus irmãos, não é de evangelismo propriamente dito, né? Essa comunhão que procede da fé e do conhecimento de todo o bem em Cristo Jesus, que alcança, né? O contexto aqui não é de evangelismo propriamente dito. A palavra comunhão que tem aí no versículo de número 6, vou falar grego. No grego se chama koinonia. Koinonia. E koinonia sugere a ideia de compartilhar os próprios recursos. Está entendendo? Aquilo que é meu é seu. Aquilo que é seu é meu. Tem alguém faltando em alguma coisa, a gente vai lá e o que eu tenho também é dele. E eu não posso admitir que o meu irmão passe necessidade, tenha falta alguma. Então a palavra koinonia sugere mais a ideia de compartilhar os próprios recursos, de ter algo em comum ou dar. Né? Sugere essa ideia. Ok? E a fé de Filemão, meus irmãos, não é algo particularmente dele. Como nós vimos aqui em Paulo, a fé do Filemão não é somente dele. A fé do Filemão é para os outros degustarem também. Né? Ela deveria ser compartilhada com Paulo, com Onésimo, com Áfia, com Arquipo e com a igreja que se reunia na casa dele. Está entendendo? Filemão, ele já compartilhava a casa dele com a irmandade. E o que Paulo está dizendo é que a fé dele, as experiências que ele adquire através dessa fé, através do conhecimento em Cristo Jesus, os bens que
que ele adquire através do pleno conhecimento de Cristo Jesus. E bens aqui não somente é o bem material, mas no sentido de experiências, praticidades, vivências em Cristo Jesus, também, juntamente com sua casa, deveria ser compartilhado com toda a irmandade. Ok? E Paulo estava convidando Filemão a compartilhar a fé também com eles. A compartilhar a fé com todos os santos, dos quais Onésimo também fazia parte agora. Legal isso, né? A palavrinha eficaz, grego de novo. No grego é energis ou energis, né? Da qual deriva a palavra energia no nosso português, certo? E essa palavra tem a ver com poder, expressão prática, aptidão, tem a ver não com algo inerte, mas com algo dinâmico, com algo vivido, com algo vivenciado, com algo praticável. Tem a ver com isso. Por exemplo, né, nós encontramos aí a palavra energis, ou energis, né, eu não sei a pronúncia correta, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, e lá a palavrinha é oportuna. Né? Olha, você tem uma oportunidade aqui para praticar algo. No caso lá, para pregar o Evangelho. Né? Você tem a mesma palavrinha em Hebreus capítulo 4, verso 12, quando fala lá da palavra de Deus, que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela é mais eficaz. Ela corta até juntas e medulas, né? Como disse o pai, o sogro de um irmão meu em Cristo Jesus, frutas e verduras, né? Péssima essa piada, né? Vamos continuar na pregação mesmo, né? E basicamente o que Paulo está dizendo para Filemão é que se Filemão não reagisse positivamente a esse pedido de Paulo, para que ele compartilhasse essa fé eficazmente, né, de forma efetiva, de forma poderosa, né, a fé dele se mostraria ineficaz e inoperante e fraca. Mas por outro lado, se o Filemão ouvisse, atentasse humildemente e agisse de conformidade com esse pedido, a situação seria contrária e também a relação entre ele e Onésimo certamente seria uma bênção, não somente para eles dois, mas para todos aqueles a quem essa experiência chegasse aos ouvidos. Um escravo que fugiu do seu senhor, né? E tempos depois esse escravo volta e esse senhor o recebe como irmão em Cristo Jesus, o perdoa. Já pensou esse testemunho chegando nas igrejas? Não é? Isso abençoaria, isso reafirmaria o compromisso de muitas pessoas no Evangelho de Cristo Jesus. É basicamente isso o que Paulo está falando. E o pleno conhecimento, né, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus, é ligado a essa noção. Como eu disse, não é só, eu não tinha carro, depois que eu entrei para a igreja eu consegui um carro, irmão. Não é só isso. Eu não conseguia perdoar, depois que eu fui para Cristo Jesus, fui chamado por Cristo Jesus, eu consigo perdoar as pessoas. É um bem. E uma pessoa que perdoa, conforme aqui a argumentação de Paulo, é alguém que entendeu o perdão de Deus em Cristo Jesus. Está entendendo? O pleno conhecimento de Cristo Jesus é esse. É o que aconteceu na cruz. É o que essa cruz representa para nós.
a verdadeira dimensão do perdão. Né? Sabe aquela parábola que Jesus conta no capítulo 18 de Mateus, daquele homem que devia 10.000 talentos para um rei, ou seja, 35.000 quilos de prata, né? Que levaria 450.000 anos, se não me falha a memória, para pagar. E ele ainda diz, calma, calma, eu vou pagar. E aquele rei está perdoado a dívida. E ele vai no meio da rua e encontra um cara que deve ele 100 denários. Um denário é equivalente a um dia de trabalho. Aí você multiplica isso por 100, dá 3 meses e alguns dias. E 10 dias, não é assim? 3 meses e 10 dias. E o camarada me paga, eu não tenho como te pagar, espera mais um pouco. Não, lança ele na prisão. Aí o final da parábola é esse, não entendeu o perdão que recebeu. Mais ou menos isso, o que Paulo está dizendo aqui para o Filemon. Bem rapidinho aqui para nós. As Sagradas Escrituras, quando ela vai se referir às nossas ações, às nossas atitudes, ela usa uma analogia, né, que é frutos. As nossas atitudes são frutos. Né? Por exemplo, Lucas 6:44, pela árvore você conhece os... E ela se referindo aos fariseus. E sabe qual é o mais interessante? Que o fruto é para se comer. E aplicando isso a nós, o nosso fruto, as nossas atitudes, não é para nós mesmos comermos. É para o outro comer. É para o outro degustar. Porque se eu fizer alguma coisa, alguma atitude para mim mesmo degustar, isso é o cúmulo do orgulho. E a palavra de Deus é taxativamente contra o orgulho. Não é verdade? A soberba. Então note, as minhas atitudes é para o próximo. As minhas ações é para o próximo. No cristianismo não tem como eu me isolar dos meus irmãos e viver uma vida separada com esse slogan: não meta o dedo na minha vida. A minha vida, meu irmão, é de vocês. É bom, né, ouvir isso, mas a vida de vocês é minha. Os meus frutos, os frutos das minhas ações são para vocês degustarem. Assim como os seus são para mim degustar. Pegando o gancho aqui, a atitude de Filemon para com Onésimo, isso daria um manjar, um banquete, abençoaria muitas pessoas. No Senhor, perdoando um escravo. Recebendo como irmão em Cristo Jesus. Pensemos nisso. Amém? Glória a Deus. O último versículo 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Basicamente, meus irmãos, Paulo, ele meio que acabou de fazer um apelo para Filemon, né, ao seu amor sempre atuante, que ele se refere no versículo de número 4, e meio que homenageia a Filemon e tudo que Filemon já fez com o seu amor pelos santos, né? E, gente, como eu disse para o Wagner fez essa pergunta. Paulo, ele usa algumas palavras estrategicamente. Né? Eu sei que está se tratando de crentes em Cristo Jesus, mas também se trata de seres humanos. Ninguém sabe como é que estavam os ânimos de quem aqui, entendeu? Então Paulo, ele usa palavras estratégicas. Né? E aqui ele fala de coração.
coração dos santos. Né? Ele reanima o coração dos santos. Por que eu estou dizendo que Paulo é estratégico aqui? Porque olha o verso de número 12. Olha aí. Mando-o de volta, ele falando de Onésimo. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. E Paulo diz, você tem reanimado o coração dos santos. Filemon, olha, o Onésimo é meu coração. Ele pegou o Filemon, está entendendo? Pegou o Filemon. O Filemon deve estar lendo lá a carta, ó. Mas Onésimo é o meu coração. Pegou o Filemon. Né? Verso 20, olha só o verso 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Que era quem? Que era quem? Onésimo. Está vendo como ele usou de estratégia aqui? Né? Basicamente, meus irmãos, essa foi a exposição do verso 4 ao verso 7. Como nós pudemos perceber nessa pequena porção, numa carta que a gente não tem nenhum versículo memorizado, numa carta que não tem nenhuma construção doutrinária, como por exemplo em Romanos, né? Romanos capítulo 5, verso 12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Uma construção doutrinária esplêndida. E Filemon não tem. Né? Eu tenho certeza que quando você vai meditar-se num devocional, a última carta que você pensa no Novo Testamento é Filemon. Né? E nesses versículos nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. Lições vigorosas. Nós podemos ver atitudes de amor, atitudes de perdão, atitudes de alguém que não julga o irmão por um erro. Atitudes de alguém que não enxerga o irmão como inimigo por um erro. Lições valiosíssimas. E para por aqui? Não vai parar. Nós veremos mais nas exposições seguintes as bênçãos que Deus tem reservado para nós aqui nessa carta de Paulo a Filemon. Amém? Então, contamos com as orações dos irmãos, as orações de toda a igreja, para que nós possamos ser agraciados, né, com exposições maravilhosas da palavra de Deus aqui para a nossa edificação. Amém? Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.